Bem-vindos ao Simbiocast, é o podcast de cibersegurança e tecnologia da Simbiote. E dessa vez nós vamos bater um papo bem legal com um tema que dá muita dor de cabeça nas empresas, que é a gestão de pets. E agora eu pergunto para o Schubert, qual que é o problema de não aplicar pet num servidor ou num ambiente? Bem, um patch é uma correção de software que vem para ou trazer melhorias ou para corrigir problemas, né? No caso de quando eu estou trazendo somente melhorias, não tem grandes impactos, eu só não vou fazer uso daquelas melhorias. Mas, no geral, os patches são para corrigir problemas e esses problemas, no geral, são de segurança. Vulnerabilidades. Ou seja, eles corrigiam vulnerabilidades dos softwares, né? Então, se eu não corrijo uma vulnerabilidade em um software do meu ambiente, eu estou acumulando vulnerabilidades no meu ambiente. E para um atacante, quanto mais vulnerabilidade, mais fácil fica dele navegar no ambiente, né? E como que está sendo a média das empresas da aplicação de patch? Tem alguma noção disso ou não? Bem, como tá é bem relativo, né? Mas existe uma pesquisa de 2023 que foi levantada, eu não lembro a entidade que fez, mas se não me engano foi a Ponemon, que traz uma janela média do tempo de correção de vulnerabilidades críticas. A gente não está falando de qualquer vulnerabilidade, são das críticas mesmo, né? E essa janela era de 102 dias e não mudou muita coisa de lá para cá, Que é né? muita coisa. Então, assim, estou falando que eu tenho uma janela de 102 dias de uma vulnerabilidade de um software específico. Mas quantos softwares não rodam nas organizações? Sim. Então, quantas vezes eu não tenho dentro dessa janela de 102 dias? Então, eu estou falando de muitos problemas acumulados que deixam ali portas abertas para atacantes. É que o pessoal nunca quer parar, né? O pessoal sempre quer aquela máxima que meu servidor não pode parar, minha empresa não pode parar, eu não quero gastar hora extra para poder fazer isso. Só que aí acaba gerando janelas gigantescas. O cara tava há 2 anos sem fazer um update em um servidor. Não sei se você lembra disso, quando a gente fez, nós fizemos um landscape em que nós encontramos vários servidores em que tava 2, 3 anos sem nenhum update e a pessoa não tinha nem ciência que tinha que fazer isso. Isso não é raridade, né? Geralmente a gente acha, mesmo em ambiente que tem processos definidos de pet cycle e a maioria dos servidores estão redondo, ainda tem um gato pingado fora do processo, né? Acontece bastante. Mas é interessante essa questão das vulnerabilidades que são acumuladas, né? Porque não é só o update do servidor, né? Tudo que roda no servidor. Por exemplo, o Exchange Server com Proxy Logon. Quanto tempo, aliás, quanto tempo? Está até hoje sendo explorado, né? Só que agora diminuiu bastante essa incidência. Mas, por exemplo, a gente vê o Proxy Logon sendo explorado amplamente, é uma vulnerabilidade que é internet facing, é crítica, é problemática, isso permite a execução de código remoto no servidor do Exchange e o pessoal não corrige, né? Então, assim, não é o Windows Update que vai resolver isso, eu tenho que rolar um rollout do Exchange para poder fazer essa correção. Então, envolve uma janela muito mais complexa, né? E essa questão das janelas, quem está ali no board, ele enxerga tudo que é ativo dele como crítico, né? Mas existe aquela máxima, se tudo é crítico, na verdade nada é crítico, porque para algo ser crítico, ela tem que ser mais do que alguma outra coisa. E se todo mundo está nivelado, é todo mundo nivelado, não tem um mais crítico do que o outro. A criticidade é em relação ao seu par, né? Então, fala assim, tudo é crítico? Não é bem assim. Se tudo é crítico, eu tenho que criar uma estratégia de alta resiliência. Então, estou falando que eu vou ter que ter servidores dobrados para tudo, que assim eu consigo dar manutenção. Se eu não posso parar um segundo em algo, eu tenho que fazer o quê? Ter dois ativos respondendo por aquele algo para eu parar um e o serviço não cair, dar manutenção nesse um, voltar e fazer isso no outro, assim sucessivamente, né? E aí você pergunta para o gestor se ele quer investir o dobro do que ele investiu para poder ter realmente essa resiliência. Aí muda o jogo. Aí ele fala que ele tem coisas que realmente não é crítica, né? Então, é tudo
questão de ser sensato no momento da definição, né? E eu vejo bastante falta de experiência dos gestores de TI em fazer esses acordos com o board, né? Então, eles se submetem a deixar aquela máxima do tudo é crítico, passa essa estratégia do tudo é crítico para a equipe, e aí a equipe fica meio refém, né? Que hora que eu vou fazer isso? De madrugada? Então, assim, se ele vai fazer mesmo de madrugada, vai que dá algum problema que ele tem que dar um suporte naquilo ali, vai aumentar a janela, aí ele prefere não fazer, porque ele mantém a disponibilidade, até que um ataque aconteça, aí vai ficar vários dias com problema ali de Sim. disponibilidade. E o que o pessoal esquece muito é que não é só servidor que você tem que focar. E não é só patch Microsoft ou patch do servidor Linux que tem que fazer. Tem as estações também. Se você tiver, tipo, o Adobe está desatualizado, o seu Chrome está desatualizado, qualquer outro aplicativo que está no seu ambiente, O você tem seu aí 600 máquinas. navegador. Essa semana a gente está com um problema, semana passada, na verdade, a gente está com um problema aqui de Zero Day no Firefox. E o que é o problema? É o problema que na semana anterior estava nos Chromiums da vida, né? Que era o sandbox. O navegador ele tem que containerizar os códigos que roda só dentro ali do motor web. E essa vulnerabilidade do sandbox permite que você vaze isso para dentro do sistema. E isso é extremamente crítico. Então, se você não atualiza o seu navegador, por exemplo, através de uma navegação na internet, você pode comprometer seu sistema operacional. É. E uma das análises que nós fizemos com o Security Landscape, que é um produto da Symbiote, que a gente faz uma análise interna do ambiente da pessoa atrás de vulnerabilidades, foi encontrado uma vulnerabilidade de estação. Nossos hackers estavam batendo em servidor, e o pessoal deu uma olhada e falou, não, vamos começar a dar uma olhada nas estações. E aí tinha uma versão de Papercut super antiga numa máquina. Não, Papercut foi servidor também. Foi servidor também? Servidor também. Estação, sim, a gente já pegou Keep Blue, né, o Windows 7 na rede. Inclusive, teve um caso interessante que o cara estava querendo fazer compliance, né? Eu costumo dizer que o compliance é o maior inimigo da segurança. Isso não é meu, né? Eu roubei essa frase, mas eu sempre tive essa nuance também de entender que o compliance quer marcar um checkbox, né? Então ele não está realmente engajado com a segurança. E passar só na provinha lá. Exatamente, ele quer que tica uma caixinha. E isso é um problema muito sério. E o cliente era fornecedor de um banco e o banco pedia por compliance que ele fizesse testes de segurança no ambiente para garantir que o banco de dados, que dava os dados do banco ali, não pudesse ser comprometido de alguma forma. Aí o cara criou o ambiente, ele criou uma sandbox para a gente fazer o teste, né? É totalmente maquiavélico a estratégia do cara. Aí ele foi lá, colocou numa unidade remota, uma VLAN específica que não fazia quase nada, colocou meia dúzia de máquina, né? E me colocou nessa rede. Só que ele não contava que ele tinha um Windows 7 nessa rede, né? Então a gente usou justamente o BlueKeep para comprometer uma estação de trabalho. Aí esta estação de trabalho se conectava num servidor remoto que estava na matriz, né? E aí a gente pegou carona ali no software do cara, entendeu? Tal, ou como que funcionava, e conseguiu chegar nesse servidor. E aí, chegando nesse servidor, a gente refez toda a estratégia ali de reconhecimento, e a gente estava literalmente do lado do banco de dados que não poderíamos tocar. Aí foi a farra do boi, né? Tinha um monte de problema de segurança no ambiente lá, e aí a gente tirou um monte de dump, printou, e aí o cliente ficou louco, porque tudo que ele não queria ver era problema, né? Problema dele. Então, esse foi um cliente que a gente perdeu, porque a gente fez nosso trabalho bem feito, né? Mas eu nem sei se ele seguiu na resolução dos problemas, né? Porque não quis contar com a gente, nem no apoio disso. Mas isso já demonstrou que ele não estava comprometido com segurança, ele só queria ticar um checkbox e entregar para o banco falando que ele fez o dever de casa dele. E acabou dando errado. Não, legal. Essa semana teve muitos clientes nossos que abordaram a gente com uma preocupação, que a Microsoft informou que a partir do Windows 2025 o WSUS vai ser descontinuado, né? E aí, Chuba, que solução que você acha uma boa para o pessoal continuar fazendo os updates de patch nos servidores?
O WSUS nunca foi a solução que resolvia um pet cycle, né? O WSUS apoiava muito no deploy de pets do Windows, né? Então, ele tinha condições de garantir que as estações dos servidores estavam com o patch atualizado, tinha métricas para você ver quem estava, quem não estava atualizado, ajudava com softwares Microsoft, então você poderia atualizar um Office, né? Mas isso nunca foi uma solução definitiva, porque além dos softwares Microsoft, a gente ainda tem um monte de outros softwares que rodam na máquina, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia muito bem definida de como gerir essas atualizações. E existem softwares especializados nisso, né? Então, por exemplo, a gente tem condições de trabalhar com o FortiClient para fazer a detecção de estações que possuem um monte de patches faltante e aplicar esses patches. A gente pode trabalhar, por exemplo, com Trauma Zero, que também faz esse tipo de análise na máquina e reconhece ali os softwares que estão instalados, quais estão faltando atualizações, e inclusive traz ali uma visão de risco dessas atualizações, porque se ela tiver um CVE reportado, por exemplo, ela triga como uma atualização crítica e tudo mais, né? Então, acho que é importante ter uma estratégia muito bem definida para que ela seja executada. Isso tem que ser um processo. E um software para apoiar nesse processo é importante para empresas que têm um número considerável de máquinas, né? Se você for uma padaria, por exemplo, que tem 5 máquinas, você não vai implementar um software de gestão de patch. Você passa nessas 5 máquinas atualizando todo mundo, faz ali o seu dever de casa, né, da higiene cibernética, que é ter um inventário dos softwares. Então, você sabe todos os softwares que estão instalados em cada máquina e faz o acompanhamento. Sai uma vulnerabilidade, você vai lá e atualiza nas máquinas que consomem ela. Totalmente crível fazer um processo disso num ambiente de 5 máquinas. Agora, você não vai pegar um ambiente de 500 máquinas e tentar fazer isso na mão, né? Haja estagiário para fazer esse trabalho. O inventário de software é muito útil. Tanto até citando o Trauma Zero, que é um parceiro nosso. Última vez nós fizemos uma análise que pode inventariar software para a gente poder fazer um update e só na empresa da pessoa tinha 15 versões de Adobe diferentes. Então, como é que o cara vai gerenciar 15 versões de Adobe diferentes, 8 versões de Java, entendeu? Você precisa de alguma coisa automatizada para poder apoiar nisso, porque humanamente isso não era possível. Uma boa solução para isso é a solução que vai te atender dentro dessa estratégia, né? Uma planilha do Excel para 5 máquinas vai te atender. Agora, só de versões de Adobe, nessa análise que você citou, por exemplo, é mais do que as 5 máquinas de uma padaria, por exemplo, né? Então, um pequeno negócio, legal, dá para fazer pequeno. Uma grande empresa, você vai ter que fazer com o máximo de automação possível, porque bem ou mal, o tempo é dinheiro, então é mais em conta você contratar um software do que deixar pessoas fazendo um processo que ainda são passíveis de erro ali durante o processo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você tem algum case de patches que saíram na mídia, que deram dor de cabeça, que o pessoal falou bastante ultimamente? Bem, eu já comentei o do Exchange, né? Ele é um case, assim, bem relevante, né? Tem um instituto que chama Shadow Servers, que faz, inclusive, essa análise de exposição de vulnerabilidades na internet e tal. Ele tem dados de quantidade de servidores que ainda estão vulneráveis, por exemplo. Mas é bem interessante a gente pontuar problemas justamente naquele dispositivo que vem para trazer segurança, né? Então, nem neste cara você não pode ficar confortável. A gente tem grandes fabricantes de soluções de segurança, como Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, todas elas com várias vulnerabilidades viradas para a internet que ainda são exploradas. Checkpoint, inclusive, tem uma muito recente, né? Então, ela está em alta agora. Então, obviamente, a gente vai ter mais gente com esse problema ainda. Mas quando a gente pega, por exemplo, as vulnerabilidades de VPN SSL, que inclusive é comum entre Palo Alto e Fortinet, né?
esses caras rodaram há muito tempo, quando saiu na Black Hat um maluco falando que VPN SSL era seguro, porque não tem CVE publicado, como assim, né? E aí no outro dia tinha um monte de CVE publicado, porque aí tá todo mundo querendo provar que não é seguro coisa nenhuma, né? E vulnerabilidades bem críticas, que expõem credenciais de acesso, ou que você consegue acesso a VPN sem precisar de credencial, é nesse nível, né? E não vou nem entrar em detalhes aqui em como foram feitos esses levantamentos e tal, mas tem material de quem descobriu a vulnerabilidade explicando as nuances de como chegou nelas e tal. É bem legal esses materiais de ler, né? Mas voltando aqui para a nossa questão de patch, a gente tem até hoje gateways de internet com esses problemas de segurança, porque ou não pode parar nunca, né? Eu até lembro de uma era em que a gente disputava servidores que estavam há mais tempo de uptime, né? Toda vez que rolava naqueles fóruns da época, tempo de uptime vinha na minha cabeça, né? Eu sempre fui enviesado em segurança, mesmo naquela época, né? Lá no começo do milênio. Começavam a printar lá, X anos de uptime, e eu tô X anos sem atualizar kernel, meu Deus do céu! Mas tudo bem. Naquela época era mais complicado atualizar kernel ainda, né? Era no command line, não tinha aquele apt ou yum install da vida. Não, e, poxa, e um update de um firewall com um FortiGate, cara, são 15 minutos, cara. Dependendo do port, nem isso, né? Nem isso. Firewall Se você pegar um high-end... 40F aí é 5 minutinhos, 2 minutinhos. Não, 40F é os 15, né? Os Quando a gente 15. pega um high-end aí, tipo um 400F, ele não leva 5 minutos para botar. Então, tipo, se você não tem uma janela, você vai ter que fazer um cluster, não tem jeito, fazer um HA, né? Aí você atualiza um, beleza, atualiza o outro e fica sem parar. Mas, cara, ele me mostrou uma vez, o Schuber me mostrou uma vez essa vulnerabilidade da VPN SSL, e é bizarro. Você consegue a senha muito fácil. Uma vez com uma senha da VPN, você tá lá dentro e... Nesta vulnerabilidade específica, a gente fez uma forma bem lúdica de conscientização, né? A gente varreu todos os nossos clientes de Fortinet e executou o payload para indexar os usuários e senha e entregou para os clientes, ó, esses usuários e senhas aqui estão vazando do seu firewall da internet, você precisa de atualizar ele. Que hora que eu paro? Todo mundo falava agora. Foi isso. Então, assim, foi uma forma da gente sensibilizar os clientes, porque a maior dificuldade é um cliente que não tem cluster falar que eu posso botar. O cliente que tem cluster pede janela fora de horário e não tem nem porque perda de ping na hora que você atualiza. Nem porque o cara tem HA, não precisa disso. Então, fechando o nosso podcast, acho que a melhor informação é isso, gente. Atualize servidores, atualize estações, atualize firewall, atualize serviços, tá? E não deixe isso para mês que vem, ano que vem, semana que vem, tá? Sempre tem uma janela, converse com o seu board, converse com o seu gerente, converse com o seu diretor, tá? Que nós já fizemos vários testes e às vezes é por causa de um update que passou que a pessoa é penalizada, entendeu? E não deixem nada de fora. Neste pool tem que colocar os firmwares também, firmwares de switch, firmwares de storage, firmwares de DRAC de servidor. Então aqueles light out managers da vida, todos eles são suscetíveis a problemas. Então a gente pega até hoje VMwares também, né? Vim. A gente pega até hoje esses light out managers, tipo DRAC e ILO, que cospem a senha, que tem uma criptografia fraca e é fácil de quebrar, né? E assim, tô caindo no host, eu tô tomando conta do host, isso é meio bizarro, né? Então, assim, cuidem de tudo, inclusive dos firmwares, né? Então é isso aí, pessoal. Atualize tudo, hein? E sempre.